Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, sou o Rafael Dalla e hoje a gente está com outro expert aqui em Salesforce, Diógenes. Beleza, Diógenes? Seja bem-vindo. E aí, gente, valeu, obrigado pelo convite para participar de novo, já participei uma vez, e é isso aí, tamo aí. Bora lá. Hoje a gente vai conversar sobre Cloud Computing e eu vou tentar entender o que é isso pra gente poder conversar um pouco sobre, né? Porque todo mundo sabe que eu não sou um grande expert em Salesforce, muito menos em Cloud Computing. Vambora. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Então, quer realmente destravar todo o potencial dessa ferramenta, entre em contato com a gente que a gente vai conseguir te ajudar com isso. Antes de começar também, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilhar com alguém esse episódio aqui, que vale a pena a pessoa ouvir, de repente entender um pouco mais sobre isso. E eu já vou startar aqui tentando entender, Diógenes, o que é esse Cloud Computing? Me explica o que é esse conceito, de onde que surgiu? Então, pois é, o famoso Cloud Computing, que é a nossa querida computação em nuvem, ela surgiu mais ou menos ali nos anos 2000, 2006, mais ou menos, com a ideia de eu poder alugar servidores de outras empresas. Porque, em tese, todas as empresas que têm seus sites, têm seus sistemas, elas precisam de servidores. Usualmente, principalmente antigamente, usava-se muito, ainda usa bastante, mas antigamente era só servidores físicos que cada empresa tinha o seu servidor, né? E aí aí tu tem que contratar gente especializada, tu tem que ter ferramentas, equipamento, uma sala que seja exclusiva para isso. Um gerador, um no-break também para isso nunca cair. Exato, tu tem um custo muito alto, a refrigeração dessa sala precisa ser muito fria, a limpeza dessa sala precisa ser impecável, tu precisa ter pessoas especializadas em hardware, tu precisa de pessoas especializadas em redes, tu precisa de muita gente envolvida naquilo ali, né? Tu precisa, que nem tu comentou, de um gerador. Se falta energia, eu tenho que ter um gerador que mantenha aquilo ali. Eu preciso ter duplicidades no link de internet. Se uma operadora cai, a outra consegue manter, né? Então, é um custo muito grande, é uma mão de obra muito grande, tu precisa muita gente envolvida para manter aquilo ali. E tem mais a questão onde tu precisa, usualmente, ter uma quantidade, um servidor com uma capacidade muito maior do que tu precisa no teu dia a dia. Sim. Seja para te poder, pro crescimento da tua empresa, ter uma quantidade maior de acessos, uma quantidade maior de hardware que tu vai precisar ao longo do tempo. Fora também que principalmente e-commerces tem essas fases de Black Friday, Natal, essas questões que tu tem um grande acesso por um curto período de tempo e depois volta ao normal. Existe um pico ali que precisa sustentar. Exatamente. Entendi. Então, para essas empresas que usam servidor físico, elas precisam ter uma quantidade muito maior do que o necessário para o dia a dia. Sim. E aí, meados de 2006, algumas empresas tiveram a ideia de, cara, eu tenho servidores sobrando aqui, né? Então, por que eu não alugo esse servidor para essas empresas que às vezes só precisam uma vez por ano, essas empresas que só precisam na Black Friday às vezes, sabe, precisam poucos recursos, não tanto. E aí começaram a gerar um portal, digamos assim, para que as empresas possam acessar, criar seus servidores ali, utilizar o HD, a memória, eventualmente, né? Às vezes só para um file system ali para te salvar arquivos. Uhum. E deu certo, né? Sim, acabou bombando. Acabou dando muito certo. Porque daí, por que eu vou ter o meu servidor, ter um custo muito alto, uma complexidade muito grande, se já tem uma empresa que se responsabiliza por toda essa complexidade, Não, custo eu vou pagar no fim das contas, né? Sim, sim. Mas toda essa complexidade está abstraída já, e eu não preciso comprar recursos
que vão ficar sobrando, que não vão ser utilizados por um longo período de tempo. Então, beleza, disponibilizaram, deu certo e começaram a instituir a Cloud Computing, que é basicamente a ideia de eu tenho muitos servidores, como se fosse uma nuvem de servidores, e o meu servidor, o servidor que eu aluguei, digamos assim, tá ali no meio daquilo ali tudo, e eu não preciso saber necessariamente onde que tá o meu recurso, onde que tá o arquivo que eu subi, onde que tá o site que eu hospedei. Tem algum lugar naquela nuvem de computadores ali. Algo como a ideia do Google Fotos, por exemplo. O Google Fotos ele é baseado na nuvem. Eu não preciso saber aonde está minha foto. O importante é que ela está em um servidor físico, mas em algum lugar do planeta. Exato, numa nuvem de computadores ali, eu não preciso saber necessariamente onde esteja, né? O importante é que quando eu acessar, aquilo ali precisa estar disponível. Sim. O que é outra questão muito relevante dessa Cloud Computing. Como essas empresas, como por exemplo da AWS, que é uma das maiores hoje em relação a isso, eles garantem já a confiança, a segurança, a estabilidade, a conectividade, e tu não precisa te preocupar com absolutamente nada disso, né? Tu já vai ter a garantia, por exemplo, o servidor de arquivos da Amazon Web Services, que é, como eles começaram a fazer isso, a Amazon gerou uma empresa de computação em nuvem, né? Que é a Amazon Web Services. E, por exemplo, o servidor de arquivos da Amazon, que é o S3, ele tem uma confiabilidade ali de 9,99999, sei lá, 11 noves de estabilidade. Então aquilo cai, sei lá, segundos por ano. Sim. Entende? É algo extremamente confiável assim. E se cai, que é outro ponto também em relação à comparação de servidores físicos, se cai aquele servidor ali, digamos que o computador deu defeito, quebrou, parou de funcionar e perdeu tudo que tem naquele computador ali. Sim, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Não, mas é porque veio a dúvida na minha cabeça, mas pode continuar. Ótimo ponto, porque, cara, aquele servidor ali deu PT e não vai funcionar mais de jeito nenhum. Sim. A Amazon vai garantir que tu nem vai perceber que aquele computador ali deu problema, porque ela já vai garantir uma redundância para ti, um backup para ti, e ela vai restaurar aquele backup e manter o mesmo nível de acesso e tu não precisa saber que aquele problema aconteceu. Sim. Entende? Pois é, porque a minha dúvida é, tá, beleza, hoje a gente tem, querendo ou não, a nossa empresa lá tem 4 tera na nuvem. Cara, e digamos que esse servidor onde tá o nosso arquivo lá, cara, sei lá, deu um pau ali e acabou, não tem mais os arquivos, ele queimou o HD. Como é que a Amazon ou o Google, tanto faz, né, como é, eles... Eu fico pensando assim, cara, é quase inviável ter todos os arquivos duplicados, né? Mas como é que eles garantem, será, esse backup, tu sabe me dizer? No fim das contas, a Amazon ela tem vários tipos de servidores, né? Tem os servidores que tu usa no dia a dia para acesso rápido, upload, download, modificação, etc. E ela tem servidores que são servidores exclusivos para backup. Que inclusive, se tu precisar, eu quero fazer um backup exclusivo em tempo real, etc, eu vou fazendo, eu gero uma conta de backup, digamos assim, um servidorzinho de backup, e pago um valor muito mais barato por aquilo ali do que eu pagaria para o meu servidor normal. Sim. E a Amazon, ela usa esses recursos enquanto estão sobrando, compactado, etc, Sim. Ela faz todo uma gestão de dados ali. Uma gestão dessas storage. questões. Exato, de redundância e tudo mais. Então é isso, de forma geral, ela vai garantir ali que tu não perca os teus dados de forma alguma, sem que tu precise ficar sabendo que aquilo ali aconteceu. Fora a manutenção dos caras, que é impecável, né? A chance de dar problema ali é baixíssima. Cara, e na tua visão, qual que é o papel dessa computação na nuvem ali dentro de uma estratégia moderna de CRM hoje em dia, por exemplo, com o Salesforce? Cara, tem vários pontos muito interessantes, tá? Primeiro é a segurança, certo? Tu utilizando um servidor em nuvem para construir, por exemplo, os teus microserviços, etc, tu consegue colocar uma camada de segurança de forma extremamente simples na frente dessas tuas aplicações. Então, hoje a Salesforce, o core da Salesforce ali,
ele fica baseado na nuvem da própria Salesforce. Sim. Né? Então, existe uma estratégia dentro das construções de CRM, assim, a gente usa bastante aqui na Salesforce, que é tu abstrair parte da camada de processamento, etc, dados até de forma geral, em alguns casos. Então, para te poder ter essa segurança de conectividade, tu consegue construir de forma super simples essa camada inteira de segurança entre as tuas aplicações, entre as tuas APIs, digamos assim, e a Salesforce. E por que ter essa camada externa? Porque daí tu tem uma flexibilidade gigantesca, de uma elasticidade muito grande, enfim, são vários os motivos. Aí tu pode definir as tecnologias que tu quer utilizar, de repente existem muitos casos onde as empresas querem colocar um CRM dentro de um processo, dentro de um ambiente corporativo onde já existem vários sistemas satélites rodando ali. Sim. Eu quero colocar um RP, enfim, sistemas internos ali que já estão fornecendo dados ou recebendo dados, um BI, por exemplo. E tu não vai construir todas essas coisas dentro do Salesforce, não faz nem sentido. E aí, para te ter essa integração, Tu vai ter que plugar todos eles ao você sistema. tem que plugar de alguma forma. Sim. Então, esses serviços em nuvem, eles ajudam muito eles te ajudam muito a integrar essas coisas. Sim. Basicamente, então, eu usaria a computação em nuvem para colocar o meu MuleSoft lá, para conectar os sistemas, é isso? Pegando o exemplo da MuleSoft, ele é um ótimo exemplo, porque hoje eu hospedo numa nuvem terceira, por exemplo, a MuleSoft. Então, se tu for conectar em serviços que tu já tem ou que tu estiver construindo direto na nuvem, tu tem uma segurança redobrada, porque tu pode conectar internamente dentro da nuvem sem precisar sair da nuvem de alguma forma e arriscar algum hacker poder acessar teus serviços. Então tu já cria um acesso, uma ponte entre os serviços direto dentro da nuvem e tu não tem risco nenhum. Sim, não exporta esse dado para nenhum lugar. Não expõe, inclusive. Show. Exato. Cara, e como que a arquitetura em nuvem ela permite que o Salesforce entregue mais escalabilidade e personalização em grandes operações corporativas? A Salesforce, ela tem algumas questões bem específicas, né? Como ela é uma plataforma de CRM, tem algumas operações que são mais custosas para a Salesforce. E custosas, não necessariamente para a Salesforce, em termos financeiros, por exemplo, para o próprio cliente que está utilizando ali a plataforma. Então, algumas personalizações, alguns processamentos, fica mais complicado para te poder usar dentro do CRM. É interessante tu manter ali dentro do CRM somente o que for de responsabilidade do CRM de fato. Então, se tu tiver algum processamento, algo que não se encaixe dentro do conceito CRM, não seja um customer relationship, de fato, é ideal que tu extraia e construa dentro da nuvem, e aí sim, aí tu vai ter a elasticidade da nuvem para te poder expandir e retrair o teu processamento, o teu servidor, a forma, no momento que tu precisar. Tu vai ter para poder ter essa escalabilidade rápida, tu vai ter o custo flexível sem que necessariamente tu precise pagar um valor fixo por mês para te poder ter aquele recurso dentro do CRM. Enfim, tem uma série de questões que facilitam quando tu está trabalhando na nuvem. Entendi. Cara, e para empresas que têm um sistema legado, por exemplo, alguma coisa que às vezes a gente lida com empresas que vem lá da época das cavernas, quase ali, né? Que traz ali o seu sistema legado, traz talvez o seu banco de dados em planilhas gigantescas ali. Quais são os principais desafios técnicos ali que essa empresa pode ter
para migrar todo esse sistema legado para uma solução na nuvem integrada ali com o Salesforce? Cara, pior que essa é uma questão muito... É complicado a gente pensar de uma forma... Não, isso aqui é da época dos maias, da época dos incas que utilizavam isso. É super comum hoje. Sim. As empresas terem ali o seu próprio servidor, sabe? E eventualmente até faz sentido, dependendo do nível de segurança que a empresa precisa. Por exemplo, um banco. Tem coisas que o banco precisa ter dentro da sua asa, debaixo da sua asa, digamos assim. Sim. Né? Então, algumas coisas às vezes faz sentido. Mas tem muita empresa, que nem tu comentou, que não precisa necessariamente estar ali. Vamos pegar, por exemplo, empresas aqui do Rio Grande do Sul, que como recentemente a gente teve ali um problema muito grande, enfim, enchente e tudo mais, muitas empresas perderam seus servidores. E eventualmente a coisa que realmente não precisa estar aqui é um site, o e-commerce, o sistema de contabilidade, que pode estar na nuvem. O próprio sistema do Estado, né? Inteiro tava, eu acho, num servidor ali que foi inundado. Vários sistemas da prefeitura, do estado mesmo do Rio Grande do Sul ficaram fora do ar por conta ali no Maitá, que eles tinham servidores todos ali no Maitá ali, e foi inundado, né? Exato, exatamente isso. São empresas que são sistemas que, cara, podem estar na nuvem. Sim. Porque, eu citei a questão da segurança, mas a nuvem é extremamente segura. Sim. É extremamente segura. Então, tem alguns clientes, por exemplo, que eles preferem manter os dados dentro do Brasil, dentro de casa, por uma questão de legislação. Por exemplo, na América Latina, existe só uma região vamos pegar, usando a Amazon, por exemplo. Tem só uma região no Brasil, na América Latina, onde tem servidores, que é o Brasil. Então, por exemplo, alguma empresa da Bolívia que não quer ter os seus dados suscetíveis a uma legislação externa, eu tenho medo do que pode acontecer se os dados não ficarem dentro do meu país. Sim. Então eu mantenho dentro do meu servidor aqui. Eventualmente faz sentido. Mas tem toda essa questão de empresas que realmente não precisam, não tem esse risco muito grande de ter os seus dados expostos. Só que aí a gente entra num outro problema que é uma palavra estranha de utilizar, mas é o mindset. É a forma de tu pensar em computação, né? Que nem essas empresas mais antigas, elas têm todo esse ecossistema, todas essas pessoas envolvidas ali, elas têm a sua sala refrigerada, elas, sabe? O seu sistema da IBM. Cofre, exato, o seu mainframe, enfim. Então, elas não estão acostumadas a pensar em serviços fora de casa, entendeu? Sim. Às vezes tem medo por ficar fora da sua legislação. Então, realmente, elas têm essa dificuldade de pensar numa computação fora de casa, porque tu vai ter uma forma de custo diferente. Por exemplo, quando tu compra servidores, eu não compro servidor mês a mês. Isso é inviável, porque leva não sei quantos dias para chegar os equipamentos que tu tem que configurar, tu tem que pegar uma chave de fenda e colocar ali dentro da estante, dentro do rack, tu colocar o hardware. Tem um tempo que leva para te configurar isso. Então tu já compra servidor, tu compra efetivamente servidor para durar alguns anos, durar uns 5 anos lá na frente. E aí tu, óbvio que paga um valor muito alto, só que tu fica anos sem precisar te preocupar com esse custo especificamente. Sim. Óbvio que tu vai ter o custo das pessoas, né? E em nuvem é aluguel, então tu paga mês a mês. E aí esse é o primeiro ponto, a cobrança é de uma forma diferente, as pessoas não estão preparadas para aquilo ali. Então uma coisa é tu ver muitos $1.000 uma vez só. Sim. Outra coisa é tu ver poucos $1.000 mês a mês. Todos os meses. Exato. Então... mas ao mesmo tempo também tu acaba evitando algum custo de manutenção, alguma coisa ali. São formas diferentes, né, Aí entra a questão que as pessoas não veem, que as empresas não veem. Todo esse risco que tu teria
inteiro o teu servidor aqui. Se chover, pode cair a energia, pode cair... tu tem uma redundância de link de internet. Aham. Pode ser que caia os 2 links de internet, se der uma tempestade de cair uma árvore nos Sim, postes. sim. E na nuvem tu não te preocupa com absolutamente nada disso. E provavelmente o mindset seja a parte mais difícil para as empresas, né? A maior dificuldade. Eu acho que o segundo ponto é essa questão de tu ver a nuvem como uma réplica do meu servidor. Óbvio, eu posso ter simplesmente, eu tenho meu servidor aqui, eu tenho a minha réplica do meu servidor lá. Eu copio daqui, dou um Ctrl+C, faço um Ctrl+V lá, e é isso aí, estou com o meu serviço em nuvem. Só que, eventualmente, isso pode te gerar um custo muito grande. Claro. Né? Porque tu não tem controle sobre o que é feito... Óbvio, tu tem um controle, mas não um controle muito redobrado em relação a custos quando tu está com os serviços aqui dentro. Sim. Quando tu vai para a nuvem, ela vai te cobrar pelo que tu estiver utilizando. Se tu tiver com um controle de custos bacana, tu vai ter sucesso naquilo ali. Mas se tu fugir um pouco do controle, vou ativar esse recurso aqui para ver o que acontece. Eu vou colocar essa máquina aqui um pouquinho melhor para ver o que acontece. Isso vai te gerar um custo muito alto. Muito alto. Ou, por exemplo, na Amazon tem muito a questão de o tipo de servidor que tu está utilizando. Cara, digamos que eu não conheço, eu vou lá e construo uma infraestrutura bacana. Eu quero que tenha um servidor muito bom. Assim, top de linha. Só que eu vou lá e construo um servidor com máquinas de inteligência artificial para o meu e-commerce. Eu não vou precisar necessariamente daquilo ali para o primeiro momento. Sim. Então eu vou ter um custo muito alto, porque eu não sei do que se trata essa máquina, eu só vi que ela tem uma configuração muito boa, e eu vou ter uma cobrança por esse serviço que eu não vou utilizar. Né? Esse é um ponto. Mas tem uma outra questão também, que é a nuvem. Tem os principais serviços de nuvem ali, eles te disponibilizam serviços de forma individual. Eu preciso... Tem uma questão muito legal, que são os serviços de hospedagem serverless. Tá? Se eu simplesmente fazer uma cópia, um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou estar com o meu serviço dentro de um servidor rodando propriamente dito, que é meu servidor vai estar fisicamente exclusivo para mim, mesmo que na nuvem. Sim. Mas o serverless não. O serverless, eu construo a minha aplicação, a minha API, o meu site, qualquer coisa que seja, e coloco dentro desse serviço da nuvem e digo, eu preciso que isso aqui seja executado quando alguém acessar essa URL. Ele vai ficar guardado lá. E aí, quando alguém acessar, aí ele instancia e bota executar e disponibiliza para aquela pessoa que tentou acessar. E na maioria dos casos, ele só é cobrado por acesso. Né? Então, se não tem ninguém utilizando, eu não vou ser cobrado por aquilo ali. Show. Né? Então, uma coisa é eu ter um servidor fisicamente lá que vai ficar me cobrando a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada hora, não lembro exatamente. Mas 24 horas por dia, 24/7. Sim. Outra coisa é o mesmo serviço que eu teria aqui, eu ter num serverless que só vai me cobrar quando aquilo ali for acessado. Sim, quando precisa daquilo ali. Quando precisa de fato. E não ocupa o espaço do meu servidor, de repente, aqui, ou de algo que eu não preciso nem comprar um servidor só para ter esse aplicativo, essa aplicação quando alguém precisar acessar. Em muitos casos, é exatamente isso. Eu não preciso comprar o meu servidor físico para ter na minha empresa. Eu não preciso alugar um servidor dentro da nuvem para rodar isso. Para rodar isso. Eu só uso esse serviço quando for necessário de fato, né? Cara, uma dúvida que me bateu foi o seguinte. É porque quando a gente fala em nuvem também parece só simplesmente hospedagem de arquivos, né? Os arquivos, as minhas fotos, os meus vídeos, as minhas planilhas, isso está dentro da nuvem. Mas quais são os serviços que existem dentro da nuvem? Por exemplo, agora tu falou de uma questão de um processamento de uma API, o Mulesoft
que é um conector, vai estar dentro de um servidor trafegando os dados ali entre um sistema e outro, né? Quais são os serviços ali que podem... Eu sei também de um serviço da nuvem que é aquela de um computador virtual, que tu consegue ter um computador virtual ali que tu paga uma mensalidade e consegue ter um servidor, mas ele é um computador que vai estar lá com o Windows, de repente ele instalado, para tu trabalhar com aquele computador em nuvem, né? Com ele virtual, aquele computador virtual. Quais são, pelo menos para esse universo de CRM e Salesforce, que tipo de serviço que a nuvem oferece que ajuda a trazer esse... De repente, cara, esse sistema legado ou esse banco de dados aqui que tu tem dentro do teu computador aqui, né, físico dentro da tua empresa, ele não precisava estar aqui ou não deveria estar aqui. A gente pode subir isso para a nuvem, a gente pode instalar esse software na nuvem. Quais são os serviços que a nuvem oferece que não são comuns, mas existem, que talvez as empresas nem sabem que existe? Cara, são muitos. É uma infinidade. Pelo menos os mais comuns, assim, os que mais são usuais, vamos botar. Vamos lá. Os que eu mais gosto, principalmente, são esses serverless, né? Por exemplo, eu consigo hospedar o meu site sem ter um recurso físico alocado para mim. Só pago pelo acesso, com API, seja lá o que for. Serviços de bancos de dados. A Amazon tem um recurso fantástico, assim, que é o banco de dados, é o gerenciador de banco de dados, o Aurora. O Aurora é a mesma ideia. Aliás, eu consigo ter um servidor alocado, fixo, etc, que é escalável e a Amazon gerencia toda essa expansão para mim. E aí ela vai expandindo conforme a minha necessidade, para não precisar me preocupar. Ou eu posso usar o banco de dados serverless. Eu não preciso ter um servidor necessariamente e só vou pagar efetivamente conforme as requisições que são feitas para esse banco de dados. Tem um serviço muito interessante também, que é o processamento de fluxo de dados, fluxo de processos, né, da Amazon, que é em tempo real. Por exemplo... Tem um exemplo muito bom, que é o da Amazon, que é utilizado hoje para radares, onde tu consegue já fazer todo o processamento em tempo real do que está acontecendo ali. Por exemplo, o carro passou muito rápido pelo radar, o radar pegou essa informação, já jogou para um sistema de alerta, já mandou pro me fugiu o nome da entidade que gera multa. Manda pro Detran a informação e sabe, já disponibiliza todas as informações já todos trafegou os lugares em tempo real. Sistema de streaming. Eu não entendi muito bem aquele, por exemplo, do banco de dados que tu tava falando ali, que ele tem naquele formato serverless ali. Como que fica hospedado esse banco de dados daí? Eu pago por acesso, eu pago por consulta ao banco de dados? Como é que funciona? O serverless da AWS, de forma geral, o banco de dados ele fica salvo dentro de um HD, né? Então, é um gerenciamento de dados. Sim. Então, tu precisa de um servidor com memória, com CPU, com conexão de internet, todas essas configurações assim, é o que configura um servidor. Sim. Um server, no caso. Então, quando tu utiliza no formato serverless e tu não tá utilizando, ele deixa salvo ali dentro de um HD exclusivo. Que aí, beleza, tu não vai ter um servidor alocado para ti, mas fica um HD ali com os teus dados. Um SSD, no caso, né? Sim. E aí, quando tu precisa de acesso, ele instancia esse servidor para ti e tu começa a pagar ali pelas consultas que tu tá fazendo, consultas, ou, enfim. Sim, entendi. Mas enquanto ele tá ali só hospedado naquele HD, não gera um custo. Não tem custo, ou é um custo baixíssimo, assim, sabe? Entendi. Centavos. Entendi. E tem algum serviço que tu acha assim, cara, esses serviços aqui são essenciais para... Isso daqui ajuda a alavancar a estratégia de um negócio, de uma empresa.
Cara, de forma geral, eu acho que tudo isso que a gente está comentando aqui, talvez o ponto mais interessante seja estratégias, né? Que os recursos, os serviços de nuvem, os mais interessantes, são de conhecimento geral, né? São muito difundidos hoje. Mas eu acho que a estratégia é o que mais pega na hora de alavancar uma empresa, etc, etc. Que nem isso que a gente comentou. Eu tô começando a minha startup, mas eu quero começar a minha startup já criando um servidor dentro da nuvem, onde eu vou pagar ali 24 horas por dia, né? Quando de repente tu pode gerar um serviço serverless que de fato tu só vai ser cobrado quando aquilo ali for utilizado. Acho que a estratégia de uso, a forma de pensar em nuvem, talvez seja o diferencial para essa alavancagem. Entendi. E como que essa estratégia, esse uso inteligente aí, seja de API, de integração, de serviços assim na nuvem, eles acabam também impactando a experiência do usuário, por exemplo, ali dentro do ecossistema do Salesforce, qual é o impacto que ter alguns serviços, por exemplo, desses bem estruturados ali, acaba impactando o usuário do Salesforce? O usuário final, tu diz? Isso. De forma geral, a confiança que o usuário vai ter no teu serviço, né? Porque se tu tem um servidor ou mal configurado, interno dentro de casa, que faltou luz, o teu servidor caiu, sabe? Existe muito essa questão, e agora não querendo fazer uma crítica, mas talvez já fazendo, em servidores governamentais que a gente acha, utiliza e sabe, pô, isso aqui tá muito instável, tá caindo o tempo todo. Ou quando tu... Tem um exemplo muito bom, cara, quando eu vou comprar um ingresso de um show, de algum evento, e aquilo ali começa a travar, começa a cair. Isso é uma estratégia mal utilizada de servidores, de forma geral, né? Então, se eu tô com um servidor dentro de casa, isso é muito mais difícil de configurar, de ter toda essa segurança, essa confiabilidade, essa elasticidade, né? Então, se eu tô na nuvem, eu consigo ter essa estabilidade, a segurança redobrada. Então, para o usuário final, isso faz toda a diferença, porque daí, para que eu vou usar o site X se eu posso usar esse site Y aqui que é extremamente confiável? Sim, entendi. E outra coisa que eu penso também daqui a pouco é apesar que é isso que tu falou, é sobre essa questão da estabilidade, né? É realmente não ter ter certeza que o negócio vai estar funcionando ali na tua frente, que os dados vão chegar e que vai estar funcionando com uma velocidade, eu acho... Com uma velocidade, com a aceitável confiabilidade, ali, com a segurança, com a usabilidade muito melhor do que outros sistemas. Sim. Tem outro exemplo maravilhoso, que é o exemplo da Caixa Econômica Federal, que eles tinham muito esse problema de, com muitos acessos, cair a aplicação, cair o sistema do banco, etc, etc. E o que eles implementaram é uma fila de espera. Limitaram a quantidade de pessoas acessando, e quando bate essa quantidade de pessoas ali, eles entenderam, não, quando chega a, sei lá, por exemplo aqui, quando chega a 100 pessoas, quando entra o 100º, o sistema cai. Então eles limitaram, só pode acessar 100 pessoas. Sim. E criaram a lista de espera. É uma ideia... fila virtual ali. Ali, literalmente, o banco virtualizou o banco, né? É uma ideia... Tu chega lá no banco, tu tem que entrar na fila, né? Falta criar um detector de metais na fila de espera. Exatamente, porque basicamente só transportou para o ambiente virtual a experiência que a gente já tem no banco, dentro da agência do banco. Exatamente. Né? É uma ideia que, cara, resolveu o problema. Mas eu continuo tendo uma experiência que não é a melhor experiência possível. Muito ruim. Exato. E eu acho que às vezes a fila também virtual, cara, ela é muito desagradável. No sentido de, cara, tu tá ali na fila virtual, e aí tu fica esperando. E acontecem coisas em volta de ti. E aí tu te distrai por algum motivo.
E aí chegou a tua vez na fila virtual. Aí tu não tava ali na frente do computador, dedicado, esperando, sentado no teu computador, olhando até a fila chegar. Durante 20 minutos, às vezes, esperando aqui, olhando. Às vezes mais. Sim, 20 minutos é um tempo, eu acho que até como 15, 20 minutos é o mínimo ali que o cara fica ali. Comum. Se tu olhou pro lado, foi responder uma pessoa, te distraiu. Aí tu volta pra lá, teu atendimento foi encerrado por falta de resposta. Exato. Cara, que raiva que dá. É uma raiva gigantesca. Exato, que dá, então né? se tu tem uma estratégia, que nem até a gente estava conversando antes de começar o podcast aqui, se tu tem uma boa estratégia, tu vai pagar mais barato por um servidor melhor, Sim, por um serviço melhor. total. Então, Cara, e o que diferencia uma arquitetura bem desenhada ali na nuvem de uma arquitetura que só funciona, assim? Não sei se vocês têm algumas boas práticas ali para garantir essa eficiência, segurança que vocês seguem. cara, tem uma série de boas práticas que a gente costuma seguir. E que, de forma geral, a gente falando em arquitetura de software, esse é um ótimo assunto que vem ao longo do tempo sempre impactando as empresas e as infraestruturas, né? Hoje a gente usa, por exemplo, a ideia de não só pensar na arquitetura Salesforce, digamos assim. A gente sempre pensa numa arquitetura de software de forma geral para decidir, cara, isso aqui realmente é responsabilidade do CRM fazer, né? Porque de repente, cara, isso que tu tá querendo fazer, às vezes o cliente chega com uma necessidade, não, vamos desenvolver na Salesforce isso aqui. Mas às vezes é uma responsabilidade de ERP, né? Então, primeiro ponto é tu ter essa visão de não necessariamente arquitetura de software, mas arquitetura de solução, né? Em saber distinguir o que é responsabilidade e papel de cada coisa. E o segundo ponto é, claro, depois que tu já construiu toda essa arquitetura de soluções, tu criou o desenho, beleza, partir para a implementação. E aí a gente costuma utilizar muito a estrutura de camadas, né? Por exemplo, tem responsabilidade que vai ser do ERP, tem responsabilidade que vai ser, às vezes não é nem de um nem de outro, tu precisa construir o teu próprio serviço que faça um determinado processamento ali. E aí tu, claro, utilizando a nuvem, tu vai ter os recursos de segurança da nuvem que já são nativos, tu pode implementar um gateway, tu pode implementar um API Manager, sabe? Vai construindo várias camadas na frente, onde tu tem um reforço de segurança muito maior de comunicação com a Salesforce. Então, hoje a gente costuma utilizar muito essas abordagens, assim, de forma geral, né? Tu ter uma arquitetura de solução bem desenhada e tu construir camadas de segurança dentro da tua arquitetura ali. Mesmo que algum cliente possa ter o seu serviço no servidor local físico dentro da sua empresa, mas utilizar um gateway, utilizar um API Manager que seja em nuvem é extremamente importante igual. Show. Diógenes, e pra gente partir pros finalmente aqui, em relação a termos de futuro do que tu tem visto, que tecnologia ou qual a tendência ali que o Cloud Computing mais vai impactar, seja no ecossistema Salesforce, ou seja, de uma forma geral, essa evolução, qual é a próxima evolução do Cloud Computing aí que está vindo pela frente, que provavelmente vai impactar ali o mercado, esse mercado de CRMs e do que tu vê. Tem vários pontos, na verdade, que a gente sabe que, cara, estão vindo aí, estão chegando para às vezes revolucionar, às vezes o próprio serverless foi uma questão que quando chegou, meu Deus, isso vai revolucionar o mundo. Mas acho que é impossível não falar hoje sobre a IA, né? Esses serviços de nuvem hoje eles têm servidores que são exclusivos para a construção de IA, já tem serviços de IA que fazem as coisas para ti, já tem os seus serviços construídos, preparados para ti conectar a tua IA ali e as coisas funcionarem normalmente. Sim. Né? Então... a gente tem usado ali na empresa, não sei se tu viu o Notebook LM do Google.
O notebook LM eu não cheguei a evoluir muito nessa. A gente sobe para dentro do Google ali, como se fosse uma plataforma de IA ali, o GPT, onde tu monta um servidorzinho virtual ali com dados. E aí tu sobe toda a tua documentação, só que a documentação pode ser assim, os podcasts, por exemplo. A gente consegue subir todos os links de podcast pro notebook LM e ele vai criar como se fosse o GPT baseado somente nos dados dos podcasts. E aí tu começa a conversar com ele como se fosse... ele cria um vídeo para ti explicando sobre como é que é, o que é o podcast, sobre o que a SR acredita, sobre o que... Ele pega todos aqueles dados ali e ele começa a consultar só aquele ambiente. Ele não foge daquele ambiente ali, ele fica o tempo inteiro... É como se criasse a conexão neural da SR, o cérebro da SR tá ali através dos dados que a gente imputou para ele. O Google, ele é um dos maiores servidores de nuvem que a gente tem, né? Aham. E ele, óbvio, a gente tem muitos investidores de IA. A gente tem a OpenAI, a Microsoft investe muito em IA, mas acho que de todos, um dos maiores, assim, é o Google. Aham. Tem o notebook LM, que eu não tinha utilizado ainda. Tem o ADK da Google, que hoje é um dos melhores agentes de construção, não é agente, é um framework de construção de agentes de IA. Então tu pode construir, hoje a gente tem, por exemplo, o Copilot, hoje a gente tem o GPT, tu pode construir o teu próprio agente. Sim. E conectar com as tuas aplicações. Cara, a Google, ela investe demais, ela investe muito, assim. Sim. Então já tá tudo dentro desse ecossistema da cloud do Google, né? Sim. Então, talvez... É bem legal, porque o Léo, por exemplo, ali, ele cria alguns conteúdos para postar no meu Instagram. Sempre baseado nas lives que eu faço. Mas o interessante é, tipo, eventualmente, se ele quiser, ao invés de perguntar, o que tu acha disso daqui? Porque lá eu já tenho umas 100 lives, pelo menos, que eu subi para lá, pra esse servidorzinho específico ali do notebook LM. O Rafael iria acredita nisso daqui que eu escrevi ou não? E aí ele vai te responder, não. Segundo o Rafael, ele pensa que isso daqui é diferente, isso daqui é diferente e tal. Porque ele cria literalmente aquela coisa que se falava muito, não era um termo marqueteiro, é o download da minha cabeça, né? Tipo, é como se eu subisse a minha cabeça lá, porque as lives... Sou eu ali falando, é muito em tempo real ali tudo que eu tô falando. E eu subo pra lá, ele pega todos os dados das lives que eu fiz e ele entende o meu raciocínio. E aí ele responde. É muito maluco. Isso é muito legal. Isso já me gera um gatilho, digamos assim, de muitos assuntos legais que estão notícias no dia a dia aí. Mas, só pra voltar, não fugir muito do assunto, é exatamente isso. Tu pensa, todos esses recursos aí, o Notebook LM, o ADK, cara, vários outros recursos da própria Google, dentro do mesmo ecossistema. Tu não pensa, imagina, hoje é pouco utilizado. Sim. Você pensa a revolução que isso vai fazer na utilização de absolutamente tudo. Sim. Hoje, claro, a gente está falando do Google. A Salesforce, ela investe bastante em inteligência artificial também, tudo conectado. É loucura, tudo... né? É loucura. Exato. Essa evolução da IA aí é uma doideira, tá todo mundo... É aquela coisa, sempre que a gente tá usando, às vezes, pelo menos na semana, às vezes ele te dá uma resposta e pensa assim, cara, que negócio maluco isso daqui. O GPT, tem algumas frases que eu falo lá em casa e a minha esposa diz, cara, o GPT é um negócio de louco, assim. Às vezes ele dá umas respostas que é inacreditável, assim, que ele responde. Que inacreditável. Ao mesmo tempo, daí tem uns que eu reclamo, né? Que pra mim a experiência do WhatsApp, né, no computador é horrível. Daí as minhas duas frases, cara, o GPT é fantástico e o WhatsApp é um lixo. É sempre as duas frases que eu falo em casa lá. Mas, Diógenes, acho que é isso aí. Cara, conseguimos, eu acho que dissecar bastante essa ideia da nuvem aí. E pra ti que tá assistindo, a gente sempre tem um presente pra quem tá assistindo a live aqui, que é... Talvez tu esteja com o Salesforce dentro da tua empresa, ou de repente tá pensando em migrar pro Salesforce,
tá com o sistema meio bloqueado ali, não tá conseguindo extrair todo o potencial da ferramenta número 1 do mundo aí de CRM. E a gente tem um processo que a gente chama de assessment. Esse processo é uma imersão na tua empresa, onde a gente vai entender todos os bloqueios, entender todo o teu processo e a gente vai trazer todo o plano de solução para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí para ti. Rafa, quanto que custa esse processo? Esse processo normalmente pode ter um custo de 10 até 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto. Mas para quem está aqui ouvindo ou assistindo o podcast, a gente dá de presente esse assessment. Como que funciona? A gente vai liberar um código aqui, o código é uma palavra, já vai pensando em uma palavra só que a gente pode liberar pra galera aqui. O código é uma palavra, tu vai ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição, vai solicitar ali o contato da SR e onde tem o espaço ali pro código, tu vai preencher esse código e a gente vai saber já que tu ganhou esse processo de assessment aí na tua empresa. E o código pra a gente liberar esse processo de assessment, qual é? Cloud, fechou. Então, preencheu ali Cloud, a gente sabe que tu ganhou esse processo de assessment e a gente vai desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Se quiser te seguir, não sei se tu produz algum tipo de conteúdo, Diógenes, como é que faz? Hoje eu não sou um produtor de conteúdo, mas se quiserem me seguir nas redes é Diógenes BK. Show de bola. Para seguir a SR Consulting no Instagram, srconsulting.io, site da SR também é srconsulting.io. No LinkedIn, SR Consulting, referência em Salesforce. Entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Lembrando que a SR Consulting é a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Para finalizar também, lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar e compartilhar esse podcast com alguém. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu, gente.